Meus irmãos, graça e paz. Eu estou passando para deixar uma rápida reflexão da palavra de Deus. Nessa feita, gostaria de falar um pouco sobre confiança em Deus. Essa é uma palavra fácil de ser falada. Entretanto, muito difícil da gente vivê-la plenamente. Isso porque, diante dos momentos bons da vida, é fácil da gente professar que a gente confia em Deus. Mas quando as coisas não andam conforme a gente pensa, conflitos, dificuldades, por vezes a gente não pratica essa palavra. E para falar de confiança, a gente vai recorrer a uma pessoa que sabia o que é confiar em Deus, o rei Davi. O rei Davi, conhecendo um pouco da história dele, os irmãos conhecem, ele passou por muitas dificuldades. Constantemente ele estava em conflitos, constantemente ele estava sendo perseguido, constantemente ele estava em guerras. Mas o que nos chama a atenção na vida dele é que ele se autodeclara totalmente dependente de Deus. Ainda que ele é um guerreiro, ainda que ele é um homem valente, mas ele se autodeclara que ele é dependente de Deus inteiramente. E isso chama a atenção na vida de Davi. Quando a gente lê o Salmo 62, por exemplo, em especial, a gente lê, por exemplo, o versículo 5 desse Salmo, ele diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Olha só a dependência de Davi em relação a Deus. Somente em Deus a minha alma espera. Ele tem essa certeza que somente Deus tem essa capacidade de dar vitória a ele perante todas as dificuldades que ele está vivendo, que eles estariam vivendo no futuro. No versículo 7 desse salmo, ele diz: de Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Isso é maravilhoso. Totalmente Deus. A dependência de Davi aqui é grande, é enorme. Ele se autodeclara totalmente dependente de Deus. A confiança está plenamente em Deus. Se ele vai para uma guerra, Deus é a sua confiança que ele vai ser vitorioso. Ele faz a parte dele no processo, mas ele não se autodeclara que a capacidade vem dele. Ele diz que, aqui nesse salmo, ele diz que a dependência dele, a confiança dele está em Deus. E ele convida o povo a confiar em Deus. Veja bem, no versículo 8 ele diz: confiai nele, ó povo. Em todo tempo derramai perante ele o vosso coração. Então, ele convida o povo a confiar em Deus em todo tempo. Não somente em momentos bons, não somente em momentos ruins. Em todas as circunstâncias da vida, o rei Davi diz ao povo: é preciso confiar em Deus. Se a coisa está boa, meu irmão, continue confiando em Deus. Atribua a Deus. Tudo que você tenha, atribua a Deus. Foi o Senhor que te deu, foi o Senhor que fez. A vitória que você conquistou foi Deus, foi o Senhor. Foi Ele que te deu a capacidade, foi Ele que te deu a inteligência, foi Ele que te deu tudo que você tem, atribua a Deus. Mas, entretanto, quando vier os momentos difíceis da vida, as dificuldades, as lutas, as perseguições, não murmure. Não vá perguntar aonde está Deus. Não vá se lamentar diante dos fatos, diante da crise. Diante desse momento que nós estamos vivendo, desse cenário de pandemia, de dificuldade, onde muitas pessoas têm perdido a sua paz, pessoas estão apavoradas, com medos, simplesmente sem esperança nenhuma. Mas aí, nós lemos esse salmo, onde o rei Davi ele diz: é preciso confiar em Deus em todo o tempo. Você precisa confiar em Deus em todo momento da sua vida, em todas as circunstâncias da vida. Deposite em Deus a sua confiança, porque é dele que vem o seu socorro, é dele que vem a sua vitória. Ainda Davi, falando no Salmo 27, salmo escrito por ele, ele diz que ainda que um exército se levante contra ele e cerque o seu reinado, naquele momento, ele diz: mesmo assim, eu continuarei confiando em Deus, porque Ele é a minha luz,
porque Ele é a minha rocha, porque Ele é a minha salvação, porque somente dEle, absolutamente dEle, Ele é o ponto de partida pelo qual a gente vive, nós vivemos para Ele e somos dEle. Por isso nós confiamos em Deus. Ainda nesse Salmo, no versículo 11, ele diz uma coisa extraordinária, porque aqui ele declara porque ele confia em Deus. No versículo 11 ele diz: uma vez falou Deus, duas vezes eu ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Olha só, aqui ele declara porque ele confia em Deus. Aqui ele declara porque ele é totalmente dependente de Deus em todas as circunstâncias da vida. Aqui ele declara, ele diz, porque o poder pertence a Deus. Todo poder pertence a Deus, nos céus e na terra, todo poder pertence a Deus. O efetuar pertence a Deus. Aquele que começou, ele termina, porque o poder pertence a Ele. Eu confio em Deus, você precisa confiar em Deus, nós precisamos confiar em Deus, porque todo poder pertence ao Senhor. Nós precisamos ser dependentes de Deus. É preciso, meus irmãos, derramar os nossos corações, a nossa alma no Senhor, Deus, plenamente, e passarmos a sermos dependentes dEle em todo tempo, em todo momento, em toda hora, em tudo que a gente for fazer, em tudo que nós viemos a fazer. É preciso que a gente esteja integralmente dependente de Deus, e a gente possa ter a confiança de Davi, de simplesmente entregar a Deus e passar a confiar nele, sabendo que Ele tem todo o poder para fazer conforme o seu querer e conforme a sua vontade. Então, nesse dia de hoje, eu quero deixar essa palavra para você. Confie em Deus. Simplesmente confie em Deus. Diante dessa luta que nós estamos passando, dessa dificuldade que nós estamos vivendo, onde pessoas têm perdido a esperança, onde pessoas têm perdido a sua paz, eu quero deixar essa palavra para você. Confie em Deus. Espere em Deus. Tão somente espere em Deus. Tão somente dependa de Deus. Tão somente deposite em Deus a sua confiança. As dificuldades vão vir, as lutas vão vir, a chuva vai vir, os ventos fortes vão soprar ainda mais. Acredito eu que dificuldades virão ainda mais para o nosso Brasil, para o nosso mundo, mas tão somente confie em Deus, porque sobre Ele está sobre todo o poder. Deus tem todo o poder. Ele tem o poder de cessar as guerras, Ele tem o poder de cessar as crises, Ele tem o poder de simplesmente cessar as dificuldades, os vírus que vêm, as doenças, toda dificuldade, Deus tem o poder de cessar, porque simplesmente todo o poder está com Ele. E Davi está dizendo: eu confio em Deus plenamente, eu sou dependente dEle plenamente, porque eu tenho a certeza que todo o poder está com Ele. Todo o poder está com Ele. Ou seja, o controle do universo, todo o controle do universo, do globo terra, está com Deus. Então, simplesmente é sossegar o nosso coração, simplesmente é esperar o dia da provisão de Deus, simplesmente é esperar o dia da vitória, simplesmente é esperar o dia que o Senhor fará cessar as guerras. Mas não esqueça disso, confie em Deus. Diante de toda dificuldade, diante de um diagnóstico que a gente venha receber, positivo ou negativamente, simplesmente confie em Deus, porque a tua vitória e a minha vitória e a nossa vitória, ela vem do Senhor, porque Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a sombra pelo qual nós estamos debaixo, e preciso que nós descansamos debaixo da sombra do onipotente, daquele que tem todo o poder. O Senhor tem todo o poder. Por isso, sossega e tão somente confia no Senhor. Confia. Agora, não confie somente um dia, não confie somente um tempo. Confie no Senhor. Em todo tempo, confia no Senhor. Em todo tempo, confie no Senhor Deus.